Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para te ajudar mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas. Vamos falar sobre 13º salário, regras, cálculo e social, ok? Então vamos lá. Não se esqueça, clica aí e se inscreve no nosso canal para receber notificações sobre novos vídeos, ok? Quer se consagrar no mercado, quer se tornar um especialista em departamento pessoal ou um especialista em rotina do escritório contábil? Vem para Staff Cursos, aqui a teoria, a prática, sistemas informatizados exclusivos para você se consagrar no mercado. Faça aí como mais de mil alunos que já se consagraram aí no ano de 2023 e entre nessa empreitada para ter o tão esperado sucesso na sua área de atuação ou na nova área que você pretende entrar. Departamento pessoal e contabilidade são áreas que carecem de mão de obra especializada, ok? Você que acabou de sair da faculdade ou está terminando a faculdade de contabilidade, sabe que a faculdade é muita teoria e pouca prática. Aqui você conhece a prática e a rotina do dia a dia. Além disso, tanto no departamento pessoal quanto na contabilidade, você entra no grupo de Telegram e continua mesmo depois de terminado o curso tendo nosso apoio nos seus processos do dia a dia. Não é grupinho para receber propaganda, não. É grupo para você botar suas dúvidas e a gente te ajudar nos processos, ok? Vem com a gente, vem para Staff Cursos, que aqui é só sucesso, ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre 13º salário, pagamento, o que as pessoas chamam de segunda parcela. Na realidade, há um erro em chamar de parcelas, porque o que acontece até 30 de novembro é um adiantamento. E esse adiantamento é de 50%, porém, ele dificilmente vai ter desconto. Ele só vai ter desconto se você verificar que o empregado tem pensão alimentícia e essa pensão tem um valor alto e o pagamento do dia 20 de dezembro, abatido o adiantamento e os descontos, não vai ser suficiente para pagar a pensão. Aí você empurra a pensão alimentícia também no adiantamento. Fora isso, dificilmente o que o empregado vai receber em 20 de dezembro vai ser igual o que ele recebeu no adiantamento. Por isso, o erro em chamar em parcelas. O 13º é um pagamento feito em 20 de dezembro de cada ano. Ele chama gratificação natalina. Vou entrar aqui no nosso pacote de planilhas. Já falei sobre isso. Quem quiser adquirir essas planilhas, agora nós estamos disponibilizando só as que os alunos, os parceiros do YouTube desejam, ok? Se quiser só o pacote de planilhas do 13º, tá aí na descrição do vídeo um link para você fazer o pagamento de R$ 40 para receber as planilhas e um resumo das regras do 13º. Essas planilhas estão relacionadas, então aqui no 13º ele já abate o adiantamento que você concedeu. Aqui as planilhas têm média, então ela te dá todas as possibilidades de cálculo possível. E aí também tem uma tabelinha que faz o cálculo da diferença que você talvez tenha que pagar até o dia 10 de janeiro. Ok? Vamos falar disso então, sobre o 13º salário. Se quiser adquirir a planilha, entra aí na descrição do vídeo. Vai lá no link onde tem o QR Code, faz a pequena contribuição, manda para o nosso WhatsApp que o nosso comercial vai te mandar a planilha no arquivo zipado. Você vai ver que vai te ajudar muito. Ontem eu subi um vídeo, várias pessoas já adquiriram as planilhas, pessoas que fazem cálculos aí na mão ou estão aprendendo, não é? Para conferir, não é um valor alto, uma planilha que te ajuda muito aí nos seus cálculos, ok? Então vamos lá, são 3 planilhas na realidade e um arquivo com um resumo para quem não tem aí ainda essa legislação separada. Está aqui o decreto 10854 de 2021, que é a legislação mais atual, que fala sobre 13º, ela na realidade consolidou legislações que já estavam em vigor. No caso, ela traz aqui, artigo 76, esse item, essa legislação, eu coloquei tópicos, esses tópicos não existem lá no decreto, eu coloquei tópicos aí para você entender as regras passo a passo. Então, data de pagamento e base de cálculo da remuneração. O artigo 76 do decreto diz: o pagamento da gratificação de Natal, que é o 13º, esse é o nome correto do 13º salário, nos termos do disposto na Lei 4.090 de 62 e Lei 4.749 de 65,
ok? Será efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano. Então, o 13º é um pagamento feito até o dia 20 de dezembro de cada ano. Ponto. E terá como base a remuneração devida nesse mês. Não me interessa quanto o empregado recebeu em janeiro, fevereiro, março. Me interessa o pagamento de dezembro. Então, o 13º é pago conforme o salário de dezembro, ok? De acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso. Contagem de avos para pagamento. Artigo 76, parágrafo 1º. A gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente. Então, você vai dividir o ano. Você vai dividir o ano em 12 pedaços, são 12 avos. Vou botar para vocês aqui os avos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 meses, 12 avos, ok? Janeiro, fevereiro, março, abril. Deixa eu aqui para cá que está ficando. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok? São 12 meses, 12 avos. Então, se o empregado já estava na empresa no início de janeiro, fatalmente ele deve ter no final do ano, em 20 de dezembro, 12 avos, o 13º integral. Porém, você tem que ver durante o ano se não aconteceram afastamentos ou faltas em acesso que possam ter prejudicado o recebimento de algum avo, ok? O empregado tem direito ao avo quando ele trabalhar pelo menos 15 dias dentro do avo. Então, está lá no decreto. Para fins do disposto no parágrafo 1º, será considerado como mês completo a fração igual ou superior a 15 dias. Então, voltando aqui, parágrafo 1º, a gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço no ano correspondente. Então, eu acho 1/12 e multiplico pelo número de meses que ele trabalhou, pelo menos 15 dias. Cada avo corresponde a uma parte do 13º, você multiplica pelo número de meses. Se ele já estava na empresa no início de janeiro, fatalmente ele deve ter os 12 avos, que é o 13º completo. Se ele não tiver, tem a regra aqui, ó. Parágrafo 2º. Para fim do disposto no parágrafo 1º, será considerado como mês completo, a fração igual ou superior a 15 dias. Então, dentro aqui do avo, você vai analisar se ele trabalhou pelo menos 15 dias. E aí, você faz o pagamento. Veja que lá embaixo, no decreto, a gente vai falar sobre quem entrou no curso do ano. Veja que quem entra no dia 17/5, o mês tem 31 dias. Então, quando você for fazer essa conta, você tem que se atentar que a conta, para ver quantos dias ele tem direito, ele trabalhou nesse avo, não é 31 menos 17, ok? Vai dar 14. Na realidade, é 31 menos 16 dias que ele não trabalhou. Então, ele vai ganhar esse avo. Se ele entrar 17/5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 avos que ele vai ter direito. Então, fique atento a essa conta, que o seu sistema de folha faz certo e algumas vezes você fica quebrando a cabeça porque ele está pagando aquela quantidade de avos e você não está se atentando a essa regrinha na conta, ok? Então, vamos lá. Remuneração e utilidades e natura. Isso aqui é quando o salário tem na composição dinheiro e bens e serviços. É uma particularidade que está prevista na CLT, chama salário in natura ou utilidades. Quando a parte da remuneração for paga em utilidades, o valor da quantia efetivamente descontada, porque ela paga, depois é compensada lá embaixo, e correspondente a essa será computada para a fixação da respectiva gratificação. Faltas. As faltas legais e as justificadas ao serviço, na forma prevista no artigo 76 e 77, não serão deduzidas. Rescisão de contrato. E aqui vem a regra de rescisão, de você pagar o 13º proporcional. Caso o contrato de trabalho seja extinto, exceto da hipótese de rescisão por justa causa, rescisão por justa causa não se paga nenhuma verba proporcional, nem férias, nem 13º salário.
o empregado receberá a gratificação devida na forma prevista no artigo 76, calculada sobre a remuneração do respectivo mês, ok? Então, lá na rescisão de contrato, eu vou ver quantos avos ele tem direito, tanto indenizado quanto proporcional, e vou pagar para ele a remuneração seguindo a regra dos avos e trabalhados pelo menos 15 dias dentro de cada avo, ok? Na projeção do aviso, eu também faço essa conta, se ele trabalhasse, quantos dias ele teria trabalhado dentro do avo, ok? Parágrafo único. Caso a extinção do contrato de trabalho ocorra antes do pagamento que trata o artigo 76, o empregador poderá compensar o adiantamento a que se refere o artigo 78, com o valor da gratificação devida na hipótese de rescisão e, se não bastar, com outro crédito de natureza trabalhista que o empregado possua, ok? Então, isso aqui quer dizer, se, por exemplo, chegou em março, eu dei para o empregado adiantamento do 13º. Ele já estava na empresa em janeiro, nas férias ele me pediu o 13º, ele pediu em janeiro que o adiantamento do 13º fosse pago na ocasião das férias. Cheguei lá em março, paguei para ele a metade, 6/12avos, ok? Chegou em abril, ele foi demitido. Ele só tinha direito a 4/12avos, mas eu já dei para ele 6. Então, não vai compensar 13º com 13º. Você vai botar o que você está pagando nos proventos, ele vai entrar no total de proventos e o desconto vai entrar no total de descontos. Então, se o valor do 13º não for suficiente para compensar com o que eu estou pagando, o desconto for maior do que eu estou pagando, ele vai se compensar ali nos outros créditos que o empregado tem para receber. Isso aqui foi inserido na reforma trabalhista porque já era uma discussão que os advogados usavam na justiça para não querer pagar o 13º todo que o empregado tinha recebido adiantado. Tipo assim, deu a mais porque quis, né? E isso prejudica a relação entre patrão e empregado. Você sabe que a justiça trabalhista brasileira, ela é uma caixa de Pandora, muitas vezes ela mais atrapalha do que ajuda, não é? Então tem uma série de regras lá, discussão na justiça, que são totalmente prejudiciais à relação contratual de emprego, né? E assim é o cenário do mercado de trabalho brasileiro. Isso é uma das coisas que mais atrapalha aí investimentos internacionais no Brasil, é a própria Justiça do Trabalho. Então, vamos lá. Então, esse parágrafo aqui traz essa regra, que se não tiver o suficiente, os outros créditos vão compensar isso, ok? Média, remuneração variável. Artigo 77. A gratificação de Natal para os empregados que recebem salário variável, a qualquer título, será calculada na base de 11 avos da soma dos valores variáveis devidos dos meses trabalhados até novembro de cada ano, e será adicionada aquela que corresponder à parte do salário contratual fixo quando houver. Então, o 13º, ele é um pagamento feito em 20 de dezembro. 20 de dezembro, você não sabe quanto que o empregado vai ter de verba variável em dezembro, concorda? Então, ele manda aqui embaixo que você faça a média com 11 meses. Você faz com 11, paga o 13º. Depois, ele vai te dar aqui, ó, até o dia 10 de janeiro de cada ano, computada a parcela de dezembro, o cálculo da gratificação de Natal será revista para 1/12avos do total devido no ano anterior, de forma a se processar a correção do valor da respectiva gratificação com pagamento ou compensação de possíveis diferenças. Então, terminado dezembro, início de janeiro, você refaz o cálculo com 12 meses de média, verifica se você pagou a menos ou pagou a mais. Se pagou a menos, tem até o dia 10 de janeiro para pagar a diferença. Se pagou a menos, você também pode descontar. É claro que você não tem como descontar algo num pagamento sozinho em 10 de janeiro, sendo que não tem outro crédito para compensar esse negativo. Então, ele vai parar lá na folha de janeiro que paga em fevereiro. Ok? Lembrando que média, pessoal, do 13º é de janeiro a dezembro. Não é correto você botar dezembro do ano anterior a novembro do ano seguinte, tá? Do ano corrente. Isso está errado porque o período de apuração do 13º, baseado na lei, é janeiro a dezembro de cada ano, ok? Não pode misturar os anos, beleza? Eu sei que tem algumas convenções que fazem isso, mas não há previsão legal, ok? Adiantamento de 50%, que as pessoas chamam erroneamente de primeira parcela. Artigo 78. O empregador pagará
entre os meses de fevereiro a novembro de cada ano, como adiantamento da gratificação de Natal em parcela única, metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior ao pagamento. Para os empregados que recebem salário variável a qualquer título, antigamente, antes desse decreto, você só era obrigado a pagar média para quem recebia apenas remuneração variável, ok? Então, essa mudança sutil aqui trouxe a média legalmente no adiantamento para todo mundo, certo? Então, para os empregados que recebem salário variáveis a qualquer título, isso quer dizer que além de comissões, horas extras, adicional noturno, insalubridade, gratificação, periculosidade, tudo entra, ok? O adiantamento da gratificação de Natal será calculado na base da soma dos valores variáveis devido dos meses trabalhados até o mês anterior do pagamento e será adicionada a que corresponder à parte do salário fixo quando houver. Falamos de adiantamento no vídeo anterior, ok? O empregador não fica obrigado a pagar o adiantamento de gratificação de Natal a todos os empregados no mesmo mês. Claro que se ele deixar para o último mês de obrigação, ele vai ser obrigado a pagar no mesmo mês, mas ele pode pagar de fevereiro a novembro tranquilamente. E aí tem os empregados que vão solicitar nas férias, tem uns outros que ele pode conceder, e isso é interessante para melhorar o fluxo de caixa dele, senão ele vai acumular tudo para novembro e aí pode ter alguma dificuldade de pagamento. Hipótese em que o empregado for admitido. Nas hipóteses em que o empregado... Não, desculpa, estou pulando aqui. O valor que o empregado houver recebido a título de adiantamento da gratificação de Natal será deduzido do valor da gratificação devida, ou seja, deu adiantamento, vou compensar no pagamento do dia 20. Nas hipóteses em que o empregado for admitido no curso do ano ou durante este não permanecer à disposição do empregador durante todos os meses, o adiantamento corresponderá a metade de 1/12 da remuneração por mês de serviço ou fração superior a 15 dias. E aqui ele está falando sobre pagar o adiantamento conforme o que o empregado tem direito até o mês anterior, ok? Adiantamento nas férias. O adiantamento da gratificação de Natal será pago por ocasião das férias do empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do ano correspondente. Então, se o empregado solicitar até 31 de janeiro, que quando ele for tirar férias, ele quer receber o adiantamento do 13º, o empregador é obrigado a conceder. Fora isso, passado esse prazo, cabe ao empregador decidir ou não se ele concede. Vamos para o cálculo, então? Então, está aqui, ó. Fizemos um pagamento no vídeo anterior do adiantamento do 13º, ok? Temos aqui a funcionária, Scarlett Johansson, a viúva negra, ok? Fizemos o pagamento 2.835,11. O salário dela em novembro era 4.550. Agora, chegou o mês de dezembro. Agora estamos aqui com o contra-cheque dela, do 13º. Lembre-se que o 13º é a competência 13, ok? No caso 13 de 2023. É importante se atentar que o 13º vence no dia 20 de dezembro e o INSS, a Previdência Social do 13º, também vence no dia 20 de dezembro, ok? Então, tanto o pagamento do 13º quanto o INSS do 13º, patronal e empregado, se tiver, vai ser pago no dia 20 de dezembro, ok? Então, fique atento com isso, tá? Então, está aqui 13º salário, no caso dela entrou em 2019, ela tem 12/12 para receber. O que eu vou calcular no 13º? INSS, 13º, imposto de renda de 13º e descontar o adiantamento que ela já teve, ok? Então, eu posso descontar outras verbas aqui. Geralmente, o que pode acontecer aqui é ter pensão alimentícia. Não é comum ter outros descontos. Mas tem algumas empresas que têm plano de previdência própria, que tem outras coisas aí que incidem sobre o 13º. Não há ilegalidade nisso, tá? Isso aí geralmente são benefícios separados de previdência privada, previdência própria, não é? Tem que ver, mas não há ilegalidade nisso. O comum é que você desconte INSS, imposto de renda, se tiver desconto do adiantamento que você já concedeu. E também pode acontecer, é mais comum acontecer do que as outras coisas, também o empregado que tem pensão, essa pensão incidir sobre o 13º. E aí, como eu falei, você tem que tomar cuidado, fazer uma análise para ver se o que tem para descontar de pensão
vai ser compensado, vai ser deduzido no 13º sem ficar negativo. Se o cara tiver um valor de 60% do salário dele de pensão, referente a 2, 3 filhos, aí você tem que meter a mão no adiantamento. Você tem que descontar uma parte lá, uma parte aqui. Ou desconta 60 lá, 60% lá e 60% aqui claro, 60% aqui já abatido o valor do adiantamento, né? Então, para compensar. Ou então, você pega 30% lá e 30% aqui do valor do pagamento. Então, você tem que ver uma forma como você compensar esse valor de forma que não fique negativo. Pensão alimentícia é coisa séria, você tem que descontar corretamente e passar para pensionista, ok? Lembre-se que quando a empresa tem o ofício da pensão, é ela o responsável pelo pagamento, tá? Então, se você verificar que o valor da pensão é alto, né, o percentual é alto, mete a mão lá no adiantamento também para não ficar negativo, tá? Então, beleza, essa funcionária aqui tem médias. Ela teve um aumento de salário de novembro para dezembro, mas a gente viu o 13º salário é pago com salário de dezembro. Então, a verba 13º vai vir com salário de dezembro, ok? Então, primeira coisa, eu vou olhar as médias. Peguei o contra-cheque dela de janeiro a novembro, tá vendo aqui, ó? Porque vou pagar no dia 20, não sei ainda quais são as verbas variáveis que ela vai receber em dezembro. Então, estou fazendo a média com 11 meses. O que é em horas, somo em horas e converto para verba, ok? Então, vou colocar aqui, ó, mandar calcular. Então, vou só aumentar aqui para vocês verem. Total de adicionais noturnos de janeiro a novembro, 552, dividido por 11, deu 50,18, ok? Converta esse adicional noturno, essas horas, esses adicionais noturnos em valor, essas horas noturnas em valor. Então, vamos lá, 5.100, que é o salário novo dela, dividido por 220, vezes 0,2, que é o adicional noturno, vezes 50,18. Aí, 232,66. Vou lá agora, horas extras, fez 79, dividido por 11 meses, deu 7,18. 5.100, dividido por 220 horas, vezes 1,5, que é 50%, vezes 7,18. 249,73. E agora as horas extras 100%. Ela fez 86, dividido por 12, deu 7,82. Então, 5.100, dividido por 220, vezes 2, vezes 7,82. 362,48. Então, faço a média em horas, ok? Isso aqui também poderia acontecer se fossem rubricas em dias. É muito comum você ver hora extra 100% pago como dia de feriado. É a mesma coisa. Quando você fala, vou pagar o feriado em dobro, é a mesma coisa de hora extra 100%. E aí você tem que tomar cuidado, que às vezes a pessoa nem trabalha o feriado todo, a pessoa paga o dia todo. Então, hora extra 100% é a mesma coisa que o dia em dobro, ok? E aqui você converte tudo que foi em horas, tudo que foi em dias, você faz a média em horas e em dias para chegar a um valor de horas ou dias em média e atualiza o valor. Quem já é pago em valor, não tem uma referência em quantidade, seja em dias ou em horas, você simplesmente soma dividido por 11 e trouxe o valor aqui, ok? Somando todo mundo, você tem um valor total da média, 1.215,14. E aqui eu trago esse meu valor para montar uma base de cálculo. O 13º dela não será calculada apenas sobre o salário. Ela tem média de verbas variáveis. Então, eu vou marcar aqui para o meu sistema me trazer as verbas variáveis, ok? E aí, a base de cálculo do 13º dela, o salário é 5.100, porém a base de cálculo do salário mais a média vai ser 6.315. E aí agora eu vou calcular o 13º. Uma coisa que eu tenho que me atentar com relação ao 13º é o seguinte, estou pagando aqui 6.315. Ele vai incidir INSS do 13º, o 13º já. O INSS tem dois tipos, INSS do mês e INSS do 13º. E FGTS também, FGTS do mês e FGTS do 13º. Imposto de renda são três, imposto de renda mensal, imposto de renda de férias e imposto de renda 13º. A observação aqui mais importante, além dos cálculos normais, é do FGTS, porque você já pagou no adiantamento. Então, quando você for recolher aqui, você tem que abater o que você já pagou na base do adiantamento,
para você não recolher duplicidade, ok? Então vamos lá. Feito isso, vou calcular o INSS. Está aqui a minha planilha, calcula o INSS automático. Deu 710,04, ok? Ela faz passo a passo, conforme a legislação, fica fácil de você entender, ok? Eu tenho um vídeo que explica esse cálculo de forma correta, sem usar parcela deduzir, que é um arranjo que traz confusão na hora de você entender e explicar os cálculos. Não tem problema você usar atalhos, mas você tem que entender o cálculo da forma correta. E aqui vou colocar o meu INSS, 710,04. E o meu imposto de renda, quanto é que deu? O imposto de renda, a nossa planilha, ela faz a análise. O cálculo normal deu 552,17. O cálculo com desconto simplificado, onde substitui as deduções legais por 528, deu 706,50. Ele já leva o que for mais vantajoso, ok? Que foi o 552,17. Está aqui, 552,17 é o que ele vai descontar do trabalhador. E agora, vou trazer para cá o que eu já descontei de adiantamento do 13º, o que eu já paguei, desculpa, de adiantamento. 2835,11, está lá na minha outra folha, 2835,11, ele trouxe automaticamente para cá. E agora eu tenho aqui minhas bases de cálculo, vai trazer meus proventos e total de descontos, e aqui o detalhe do FGTS. Eu tenho 6.315,14 de 13º. 6.315,14 de 13º. Menos 2.835,11. Deu 3.480,03. E aí você tem vezes 0,8, 278,40. Ok? Então está aí o meu cálculo de 13º. Vou agora mostrar para vocês a criação dessas rubricas do 13º no E-Social. Não é possível simular o envio do 13º agora, porque o mês de dezembro ainda não abriu e não tem o 13º lá. Mas eu vou mostrar para vocês aqui as rubricas. O lançamento é da mesma forma que você faz numa folha normal, porém você vai ter um período exclusivo do 13º, ok? Então vamos lá entrar no E-Social. Estou aqui no ambiente do E-Social, vou vir aqui criar as rubricas do 13º, ok? Vou botar aqui 2023, 13. 2023, 13, 1. 01/2023, vou botar a validade, tabela existente, já tem um 13/2023, vou usar esse aqui, ok? Vou copiar esse aqui que eu vou fazer o 2, 3 e 4. Então, 13/2023, você pode ter uma tabela para todas as rubricas, tá? Você não precisa ter uma tabela para cada rubrica. Eu tenho várias, porque como eu mostro isso aqui, exemplos, e os alunos também fazem em sala de aula, então a gente acaba criando vários testes aqui, ok? Mas posso ter só uma tabela para todas as rubricas. Então, o código da rubrica é esse e o agrupamento da tabela é esse. Então, eu boto aqui, ó, 13º, salário, é o nome da rubrica. Natureza da rubrica, 13º. Ele tem aqui, ó, 5.001 é o 13º. Quando você for pagar aquela diferença lá em janeiro, você vai usar o 13º complementar, ok? Esse aqui é o 13º quando você está pagando, tá? Vencimento, incide. Aqui você vê, ó, a incidência é o 12 do INSS, contribuição previdenciária, 13º, imposto de renda também é o 12, que é 13º, e o FGTS também é o 12, 13º. Aí a incidência da chamada segunda parcela. Não é que não é parcela, na realidade é o próprio 13º. Vou assinar. Criamos a rubrica do 13º. Vamos agora criar as rubricas do desconto, ok? Vou botar aqui, ó, 2023, 13, 2. Vai ser a do desconto. 01/2023,
13/2023 é a tabela. Vou botar aqui, ó, INSS, 13º. E aqui, ó, natureza, contribuição previdenciária, natureza vai ser a própria contribuição previdenciária, tipo, desconto, incidências. Aqui ela tem, ó, 32, contribuição descontada do segurado, 13º, ok? Imposto de renda, Previdência Social Oficial, 13º. FGTS não tem incidência. Salvar. Próxima rubrica. Vamos usar a tabela existente, 13/2023. Imposto de renda, 13º. Natureza, imposto de renda, ok? Tipo desconto, e aqui você vai colocar não é base, e aqui você vai dizer que ele é o imposto de renda do 13º, que é o próprio imposto de renda, tá vendo? Ok? FGTS 00. Se você tiver com algum problema no e-social, você pode agendar uma consultoria com a gente, que eu entro aí na sua máquina, através de acesso remoto, a gente marca uma conferência online via Google Meet, eu acesso a sua máquina via acesso remoto e te ajudo a fechar o seu e-social. Algumas pessoas marcam consultorias, geralmente eu tenho uma ou duas consultorias por dia, cada uma de 1 hora, você agenda com o nosso comercial, ok? E aí a gente resolve. Algumas vezes as pessoas me pedem para dar uma olhada antes de fechar e tudo mais, para ver se está tudo certo, ok? Tem ajudado muita gente aí nesses últimos 3 anos. Então, quem quiser, entre em contato aí com a Staff Cursos, lá no WhatsApp que está no site, que aí o nosso comercial agenda um horário comigo e eu entro pessoalmente na conferência online e acesso a sua máquina via acesso remoto e te ajudo aí nos seus processos. Então, está aqui o imposto de renda. Vamos agora fazer o último, que é o desconto do próprio adiantamento. Vai ser 1, 2, 3, agora vai ser o 4. Desconto, adiantamento, terceiro, tipo, desconto, natureza, terceiro, adiantamento. Aqui tem, ó, desconto do adiantamento. Você tem que tomar cuidado para não confundir o pagamento do adiantamento com o desconto do adiantamento, tá? Desconto do adiantamento. Não tem incidência. Imposto de renda, 0. E aqui o FGTS, 0. Unidade,
esse adiantamento aqui, ó, ele é desconto, você tem que colocar que ele incide para ele incidir negativamente na base. Porque no pagamento ele está indo todo. Então, para deduzir, ele tem que estar incidindo aqui como desconto. Ok? Então, não se esqueça, no lançamento do desconto do adiantamento, você tem que colocar que ele incide para o FGTS, justamente para ele incidir negativamente na base. Ok? E aí fazer o cálculo correto. 01/2023. E aí, salvar. Pronto, criei minha rubrica, desconto do adiantamento, incidência no imposto de INSS não incide, imposto de renda não incide, o FGTS incide negativamente, porque ele é um desconto. Então, vou botar 2023, 2023, aqui eu vou botar 13, 2023, 2023, 13. Ele vai me listar aqui todas as minhas rubricas. Então, ele trouxe, ó, pagamento, vencimento, incide para tudo, 12, 12, 12. O desconto do INSS, 32, Previdência, Imposto de Renda 42, FGTS 0. Imposto de Renda não incide para o INSS, é o 32, porque ele é o próprio Imposto de Renda, FGTS 0. Desconto do adiantamento, desconto não incide INSS nem Imposto de Renda e incide negativamente para o FGTS. E aí, pessoal, é só lançar na competência que vai abrir, que é o ano de 2023. Vou mostrar aqui 2022, para você ver como ele vai abrir para você fazer esse lançamento. Ele deve estar abrindo já no final de novembro, início de dezembro. Ele vai abrir como 13º, tá vendo? E lá você faz o lançamento normalmente, como você já faz das folhas. Precisando da ajuda, marca uma consultoria aí que eu pessoalmente vou te ajudar a resolver seus problemas com essa social, ok? Vem com a gente, vem para a Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Um abraço a todos e até a próxima.